bem-vinda, Márcia, Margarete. Seja muito bem-vinda. Opa, deu certo. Oi, Carol, seja muito bem-vinda. Desculpe os problemas técnicos aí, mas é isso assim. Quando a gente vai falar de algo tão bom que faz a vida diferença, parece que energias perversas conturbam um pouco. Mas somos mais e seja muito bem-vinda. Você vai falar sobre um assunto maravilhoso, a flor da vida, um elemento, né? Uma figura que está relacionada com a geometria sagrada e que traz significados, né? Maravilhoso. Sim. Por favor. Então, eu queria iniciar essa live, primeiro agradecendo a Laura, de todo coração, pelo convite. Sim. Amei, eu que me sinto honrada. Eu quero dirigir uma prática de integração, uma prática de expansão de consciência, porque nós vamos falar de um assunto muito profundo. E eu vou tentar ser bem simples, mas o assunto é profundo. Então, vou colocar uma musiquinha. Vamos ver se vocês conseguem escutar. Estão escutando? Então, eu gostaria de convidar vocês um mergulho em estados superiores e vocês conseguem ouvir? Um pouquinho mais baixo a música, que está sumindo sua voz. Certo. É uma música de Chopin que nós vamos utilizar para expandir a nossa consciência e ativar as nossas capacidades cognitivas que nos permitem chegar ao conhecimento intelectual e as nossas capacidades intuitivas, imaginativas, que nos permite chegar a um tipo de conhecimento distinto. Você sabe, Laura, que os gregos tinham duas palavras para designar conhecimento. A mesma coisa era dita com duas palavras diferentes. É dita com duas palavras diferentes. Existe a palavra episteme ou episteme, que designa o conhecimento intelectual. Esse que a gente alcança através dos 5 sentidos. Lendo um livro, assistindo uma conferência, escutando alguém falar sobre um assunto específico, a gente adquire um conhecimento chamado episteme ou episteme. E esse conhecimento transcendental, o conhecimento profundo, o conhecimento verdadeiro. Por que eu digo verdadeiro? Porque o conhecimento intelectual, ele é um conhecimento, de certa forma, um pouco superficial. Se eu contar para você, que está me escutando, qual é o sabor de uma fruta exótica que você nunca provou, você certamente vai ter uma ideia e um conhecimento sobre o sabor da fruta. Depois você vai poder descrever o sabor dessa fruta. Abaixa um pouquinho mais a música, que o pessoal está falando que está um pouco alto e isso está atrapalhando um pouquinho o entendimento. Querem mesmo escutar, né? Depois você vai saber descrever o sabor da fruta para outras pessoas que também nunca experimentaram. Interessante isso, né? Sim. Você nunca experimentou e você sabe descrever o sabor dela para outras pessoas que também nunca experimentaram. E, por sua vez, vão descrever esse mesmo sabor para outras pessoas que também nunca experimentaram. E esse é o conhecimento intelectivo. E existe outra forma de conhecimento, outra forma de conhecer, que é comer a fruta. Esse conhecimento os gregos chamavam diferente. Eles chamavam de gnoses. Eles davam o nome de gnoses. Daí vem a palavra diagnóstico, prognóstico, diagnose. Daí vem a palavra diagnóstico. Gnoses é conhecimento. Do grego, conhecimento. É o conhecimento daquele que provou a fruta. Hoje nós gostaríamos que a nossa viagem pelos reinos do conhecimento pudesse trazer para nós algo de gnoses. Pudesse trazer para nós algo de gnoses. Ou seja,
algo de prático, algo de experienciável, algo de profundo para as nossas vidas. Porque nós vamos falar justamente da flor da vida. Nada menos do que a flor da vida. A flor da vida é nada mais, nada menos do que a geometria sagrada mais importante que existe. Leonardo da Vinci era um aficionado pela flor da vida. Ele estudou muito a flor da vida. E o homem de Vitrúvio, vocês conhecem o homem de Vitrúvio, verdade? O homem de Vitrúvio é inspirado na flor da vida. Leonardo da Vinci era um amante da flor da vida pela matemática que ela apresenta. A flor da vida é uma geometria sagrada que remonta a 8.000 anos atrás. Mais de 8.000 anos atrás, foi quando pela primeira vez na história da humanidade se encontrou em algum lugar a flor da vida. 6.000 anos antes de Cristo, no templo de Osíris, em Abidos. Porém, além de ter encontrado a flor da vida no templo de Osíris, em Abidos, foi encontrada a flor da vida em templos cristãos, em templos judaicos, em templos hindus, em templos budistas, em pátios, em jardins, em obras de artes, de diferentes culturas. Então, nós temos que a flor da vida é um símbolo de geometria sagrada disperso no mundo e que tem uma importância muito grande, porque ela vem a ser a geometria sagrada. Vocês sabem de que ela é geometria sagrada? Quem aqui sabe pode comentar aí para nós. De que é a geometria sagrada da flor da vida? Quem tem um palpite? Olha, todo mundo está querendo aprender aqui. Não é um... Sabem que eu não conhecia a flor da vida. Eu não conhecia. A primeira vez que eu vi a flor da vida foi em um sonho. Mas não era um sonho qualquer. Nesse sonho eu estava acordada. Eu estava lúcida. Eu sabia que eu estava sonhando. Se vocês já ouviram falar de sonhos lúcidos, esse era um desse tipo. Eu sabia que eu estava no plano astral da natureza e podia me mover livremente nesse plano astral. De repente, eu vi diante de mim o sol. E eu senti uma veneração tão grande pelo sol que eu resolvi alçar as minhas mãos e fazer uma oração ao sol. No momento em que eu comecei a fazer a oração ao sol, o sol se transformou na minha frente, na flor da vida. Foi aí que eu conheci a flor da vida, essa geometria sagrada. Foi aí que eu entendi que eu precisava estudar a flor da vida, porque ela fazia parte da composição da elementoterapia magnética, porque foi justamente nessa época que eu estava trazendo a elementoterapia magnética para esse plano. E eu vi a flor da vida, o sol transfigurado na flor da vida. Então eu entendi claramente que a flor da vida é a geometria sagrada do sol. Mas não é do sol que nos ilumina, é isso que eu quero contar para vocês, e que eu disse que era um assunto profundo. Eu não menti para vocês. Não é o sol que nos ilumina. Por trás do sol que nos ilumina, ou mais além do sol que nos ilumina, a gente tem o sol de Sírius, a gente tem o sol de Alcione, a gente tem o sol, sol central, a gente tem múltiplos sóis no universo. A flor da vida é a geometria sagrada do sol que deu origem a todos esses sóis. O sol que os hindus chamam de absoluto. O sol espiritual e invisível, do qual emana todas as formas de vida existentes. Ou seja, a fonte. Ali a Débora está perguntando, seriam as etapas da vida? As etapas da vida. E eu queria falar sobre as etapas da vida. É do grande sol central, sim.
o sol espiritual e visível. Por isso que se diz, os estudos que nós temos sobre a flor da vida, dizem que ela é... Nós já vamos chegar, gente, sobre a medicina e a flor da vida. Mas antes de falar o que ela é, de onde ela veio, como símbolo, ela é muito antiga na humanidade, como vocês puderam perceber. Como significado, ela tem um significado muito profundo, porque como geometria sagrada da fonte, ela é o mapa da criação da realidade. Aí eu já vou explicar para vocês matematicamente como isso funciona. Matematicamente. Dentro da flor da vida, nós temos... Por que ela é uma flor? São 19 círculos interpostos, entrelaçados de forma geométrica e matemática. E 19, eu vou contar para vocês que na Cabala é o número do Sol. Coincidentemente. Então, são 19 círculos entrelaçados, interpostos, de forma perfeita, formando assim uma flor. Eu ia ligar aqui a live no meu computador, mas não deu certo. Deu vários problemas técnicos aqui. Eu liguei no celular. Vocês estariam enxergando essa flor da vida aqui atrás de mim, para vocês terem como exemplo. Mas, infelizmente, as coisas são como são e não como a gente gostaria que fossem, né? Então, o que acontece? A flor da vida, como geometria sagrada, ela contém a semente da vida, que é formada por 7 círculos, esses 7 círculos centrais. Ela tem o fruto da vida, que é formado pelos 13 círculos que formam o cubo de Metatron dentro dela. Ela tem a árvore da vida, que são os sefirotes da Cabala. Portanto, ela é a flor, a semente, o fruto e a árvore. E aí nós temos o segmento da criação. Da semente nós temos a árvore, da árvore nós temos a flor, da flor nós temos o fruto e do fruto nós temos a semente. Portanto, é a representação da infinitude da criação. Se você pegar uma semente de laranja, o que você tem aí? O que você tem numa semente de laranja? Tem o DNA da laranja ali. Tem o DNA da laranja. Mas é o laranjal inteiro, querida. É o laranjal inteiro. Com potencial de procriação para se transformar em infinitos laranjais. Então, dentro da semente, tem a informação da infinitude que a tudo sustenta. E isso está na flor da vida. A flor da vida, ela começa com um círculo central que representa o ponto focal da consciência cósmica. Esse círculo central, que eu não consigo mostrar para vocês aqui, tem um círculo central. Esse círculo central é o ponto de começo, que é o ponto focal da consciência cósmica. O olho de Auros, como se diz no Antigo Egito. Daí surge uma segunda esfera que forma uma intersecção. E dessa intersecção de duas esferas forma uma boca, que é o que se chama Vesica Piscis. O Vesica Piscis é o verbo de Deus. Por isso que se diz no Gênesis. Deus diz, faça-se a luz. E a luz foi feita. E em João fala, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O verbo era Deus. Por ele tudo foi feito, e a flor da vida. Sim. Esse aqui é o ponto central de onde tudo começa, e da intersecção de duas esferas surge o Vesica Piscis. E do Vesica Piscis surge o alfabeto, surge os números, surge o projeto da criação, porque tudo surge a partir da vibração. E isso veio da flor da vida. Primeiro o espírito focou o ponto focal da consciência e formou um círculo. E por isso, a geometria explica toda a criação.
Daí projetou um segundo círculo que formou o Vesica Piscis, ou seja, deu origem ao espírito, a matéria, a intersecção, a vibração da sustentação a tudo que existe. Me contem aí vocês o que não vibra no universo. Se tem alguma coisa parada no universo, vocês conheçam, que está parada, que não vibra. Tudo vibra. E matemático, e preciso, né? Exatamente, exatamente. Tudo vibra. E a vibração, a música, é a sustentação do universo. Por isso que Pitágoras falava que o movimento dos corpos celestes produz uma música. E essa música ele batizou como música das esferas. Música das esferas. Tão interessante tudo isso, porque a flor da vida contém tudo isso. A gente olha para esse símbolo e as pessoas, algumas pessoas muito místicas, de repente, podem se atrair pelo símbolo da flor da vida, mas tem gente que olha e vê só como uma flor, uma mandala e nada mais. Isso sucede que não é bem assim. Esse símbolo, ele encerra os segredos, os mistérios da criação divina. E na matéria da medicina, ele é o máximo expoente da medicina vibracional. Mas a gente já vai chegar lá. Primeiro eu estou falando da flor da vida para vocês, do caminho dela. Ela é a geometria do Sol. Esse Sol, ele tem seu movimento, seu repouso. Mas eu não vou falar sobre isso porque não é necessário. No movimento, vou falar só sobre o movimento, que é o ato de criar a vida. O ato de criar a vida, ele projeta um mapa, que é a sua essência. Se chama flor da vida. E dessa essência, que primeiro começa com o ponto focal da consciência, como eu expliquei para vocês, que é o círculo central, e vai formando os outros círculos, ele forma toda a geometria que dará explicação e dará origem e explicação para a criação da vida no universo. Por exemplo, eu expliquei para vocês que dentro da flor da vida existem 13 círculos que formam o que nós chamamos de cubo de Metatron. O cubo de Metatron, na verdade, vocês conhecem o cubo de Metatron? Eu tenho um desenho aqui que eu acho que eu posso mostrar para vocês. Esse aqui é o cubo de Metatron. Certo? O cubo de Metatron, ele é formado quando 78 linhas retas são utilizadas para conectar o centro de 13 esferas dentro do fruto da vida. Aí se forma o cubo de Metatron. Agora eu vou perguntar para vocês, me respondam, por favor. Vocês já ouviram falar desse número 78 em outro ambiente? Em outra conjuntura? Em outro lugar? Já ouviram falar do número 78? Ele é um número importante? Eu não. O que você... Hã? Eu não ouvi. Alguém que está me escutando já ouviu falar de 78 como um número importante? Na Bíblia. Ali, a Débora falou na Bíblia. Na Bíblia. Onde mais? Tem mais um lugar. Nas notas musicais? Não. Tá sem som. Não. No tarô? No tarô. No tarô. É no tarô? Existem 78 arcanos. 70... Ah, ali, ó. A Márcia falou no tarô. Cabala ali. No tarô, exatamente. Aí eu digo para vocês o seguinte. Os sábios da antiguidade, eles diziam que toda a sabedoria universal se sintetiza em duas ciências, alquimia e cabala. Que a cabala
é uma ciência capaz de explicar os distintos arcanos da natureza. A palavra arcano vem de mistério. E mistério é aquilo que precisa ser conhecido por meio de experimentação direta. Porque se eu contar um mistério para você, você vai ter aprendido sobre esse mistério? O que você me diz? Sim ou não? Vou entender, né? Ou posso, depende da minha crença. Sim. Se eu conto um mistério para uma pessoa, Deixa de ser mistério. ela pode acreditar ou não. Mas só a experiência dará a ela consistência dentro do terreno dos mistérios. O ser humano é um ser composto por múltiplos mistérios. Dentro da elementoterapia magnética, a gente estuda isso. Que nós temos muitos arcanos, 78 mais precisamente. O fígado é um arcano, o pâncreas é um arcano, o sistema nervoso é um arcano, o sistema circulatório, linfático e sanguíneo é um arcano. E digam-me vocês se a ciência, a medicina já desvendou todos esses arcanos. E você sabe que faz todo sentido, né? Que a medicina tradicional chinesa, ela trata dessa forma, né? Enumerando, né? Dividindo os elementos com os órgãos. Perfeito. Cada órgão é um mistério. Sim. Cada órgão tem uma sabedoria particular própria que pode ser legada, pode ser trazida para o nosso campo conscientivo lúcido se nós tivermos uma boa relação com o nosso corpo. Uma boa relação com o nosso corpo. Por exemplo, uma pessoa que vive muitos estados de tristeza, ela danifica os pulmões, não é verdade? Sim. Então, isso significa que a sabedoria dos pulmões está ligada com a alegria de viver. A sabedoria dos pulmões traz para a pessoa leveza e alegria de viver. Exatamente o oposto daquilo que danifica ele. O fígado se afeta muito com a ira, com a impaciência, com a intolerância, com a raiva. Portanto, o fígado tem como legado para o nosso corpo nos ensinar a viver com maior grau de serenidade, de equilíbrio emocional e assim por diante. Os órgãos, eles têm ensinamentos para nos dar, só que nós não temos ouvidos para escutar. E os chineses, aqui só fazendo uma parte, Carole, eles falam assim do órgão aqui do fígado, né? Que cada órgão assim é determinante, mas o fígado, eles dizem que é a morada da alma. Sim. De dia abre-se nos olhos, à noite repousa no fígado. Exato. É o assento, para nós na elementoterapia magnética, é o assento do corpo astral, porque por isso que de noite repousa no fígado, né? Sim. Porque de noite a gente utiliza o corpo astral para que o nosso organismo possa passar por um processo de limpeza, de organização, etc. Sim. Então, bom, continuando na flor da vida, tudo isso está na flor da vida, gente. Eu poderia falar da flor da vida só dentro do segmento. Eu acho que você vai ter que voltar aqui muitas vezes. Eu posso falar da flor da vida com múltiplas acepções. Está tudo dentro da flor da vida. Se a gente imaginar o universo manifestado inteiro, se a nossa imaginação for tão criativa a ponto de a gente poder abarcar o universo nesse momento, o universo infinito, isso é a flor da vida. Aí você vai me dizer o seguinte: os remédios contidos nesse universo estão todos na flor da vida. E no universo estão os remédios, porque o universo é todo natureza, o universo é todo natural. Sim. E dele emanam os remédios. Paracelso, por exemplo, era médico e era astrólogo. Ele compreendia que os corpos celestes também emanavam remédios. Então,
Tudo isso está na flor da vida. A cabala inteira está na flor da vida. E dentro do cubo de Metatron, para qualificar um pouquinho mais aquilo que a gente está estudando aqui, estão os 5 sólidos platônicos. Vocês já ouviram falar dos 5 sólidos platônicos? Tetraedro, octaedro, dodecaedro, icosaedro e cubo. O que são os 5 sólidos platônicos, Carole? Os blocos de construção da realidade tridimensional. O que construiu a matéria. E o que eles são em essência? Terra, fogo, ar, água e éter. Isso são os 5 sólidos platônicos que estão contidos dentro do cubo de Metatron, que estão dentro da alma da flor da vida. Tudo isso está na flor da vida. Então, a flor da vida, e eu não vou falar mais muita coisa para vocês, porque eu já falei muito. Vou falar um pouquinho de medicina só. A flor da vida, ela contém todos esses segredos, todos esses mistérios que são próprios da formação da vida, de como a vida se formou, de onde ela veio e, por fim, para que veio. Para que veio. Se a gente for imaginar, tudo tem que ter um propósito. Pelo menos eu sou muito filosófica na minha vida. E eu não consigo imaginar que a vida não tenha um propósito, que a criação não tenha um propósito. Existe um propósito. E esse é o perfume da flor da vida. E esse propósito está intrinsecamente relacionado à matéria da medicina. Porque, na verdade, quando o homem sai da fonte, ele adoece. Ele já começa a adoecer quando ele sai da fonte. Porque na fonte nós somos plenos, perfeitos e absolutamente felizes. E ao sair dela, nós nos deparamos com um mundo de desolação, com um verdadeiro vale de lágrimas, que é o que hoje nós temos sobre a face da Terra. Vazio, depressão, traduzindo. E aí nós angústia, nos encontramos ansiedade. Criamos debilidades, criamos deficiências dentro de nós, e essas debilidades desdobram em outras doenças e o círculo se torna vicioso. Então, a flor da vida, ela emana um perfume. E esse perfume se chama medicina. É a medicina que sana os corpos físicos e sutis das pessoas que sofrem no mundo manifestado e que não sabem que a sua direção correta é a luz. Aquelas pessoas que andam perdidas, por isso que a flor da vida, ela é a flor do conhecimento. Ela é a flor do conhecimento. Quanto conhecimento eu passei para vocês essa noite? Em 37 minutos. É encantador. Sim, a flor da vida é a flor do conhecimento. E como terapeuta, você indo profundo nisso, né? Eu acho que você está entrando agora no que a gente quer ouvir muito, né? Sim. Que é essa sutileza no tratamento, essa sutileza que cura. Exatamente. Essas energias suprassensíveis, sutis, que emanam da flor da vida, são capazes de remediar as distintas patologias que acometem os corpos físicos sutis da pessoa, porque as nossas diferentes doenças, elas são produtos da ausência de luz. A pessoa não está direcionada para a fonte, a vida, as inteligências da vida, elas perdem a direção natural que é a fonte. E você quer saber de uma coisa? A lei da vida é assim, ó. Tu adoece, tu te curas. Quando você se fere, por exemplo, faz um machucado, imediatamente o que o corpo faz? Providencia uma cicatrização. Quando eu como uma comida estragada, o que o corpo faz? Providencia uma diarreia, um vômito. Um vômito. Exatamente. Quando entra um patógeno, o que o corpo faz? Providencia uma febre.
Os organismos que não fazem febre são organismos que têm a energia vital muito baixa. Porque a lei da vida é: adoeceu, te cure. Essa é a lei. Os códigos da vida que estão impregnados em nossa semente, em nosso DNA, são esses. Mas eles são burlados graças à existência de elementos nocivos que habitam dentro do fundo psíquico da pessoa e fazem com que a pessoa desacredite da cura, com que a pessoa não queira a cura, com que a pessoa se culpe. E aí ela tergiversa a direção natural, então ela adoece. Daí surgiram as doenças complicadas e difíceis, como as doenças autoimunes, que são doenças autodestrutivas, o corpo se destruindo, né? Destruindo células saudáveis do corpo, sistema imune destruindo células saudáveis do corpo. Daí surgem doenças complicadas, como as doenças degenerativas, como câncer, etc. Porque o corpo, ele perde a direção natural. As doenças incuráveis, elas se devem ao fato de que o organismo perdeu a direção natural, que é a cura. Então, a flor da vida, ela tem como propriedade terapêutica sempre direcionar a vida para a direção natural. Porque, como eu falei, existe um propósito na criação. E esse propósito é: saiu da fonte, o que tem que fazer? Depois da grande viagem que a gente empreende no mundo das existências, voltar para a fonte. Voltar para a fonte. E a gente precisa trabalhar nesse sentido. Então, até aqui está ficando claro como é que está? Colocar o carregador aqui no celular. Olha, eu acho que está ficando maravilhoso o conteúdo. E eu sou apaixonada por isso, né? E quanto mais a gente... Olha quanta coisa que a gente estuda. E como terapeuta, falta ainda acessar conhecimentos que nos ajudam nesse propósito. Né? Porque cada um, eu acredito que Deus já fez em determinado momento do universo, nesse espaço de tempo e espaço, né? Nessa vastidão, a gente se encontra aqui nesse mesmo momento, nesse mesmo plano, no mesmo tempo. Isso é propósito, né? Sim, com certeza. E eu queria contar para vocês que existe um holograma. Existe um holograma na elementoterapia magnética. A elementoterapia magnética, eu não falei sobre ela, mas ela é uma ciência que trata o ser humano de forma integral, por meio de recursos naturais, ímãs, em conjunção com elementos da natureza, formando caminhos terapêuticos, ressonâncias matemáticas, geométricas, que tratam as mais diversas patologias. E dentro dessa ciência, existem os hologramas. Eu sei que a Laura falou com o Rolando a semana passada sobre os hologramas. Sim, eu acho maravilhoso isso. E até você tem um livro já sobre a elementoterapia, né? Sim, sim. Eu escrevi um livro que está em vias de ser publicado. Mas dentre os hologramas que existem na elementoterapia magnética, está o holograma da flor da vida, que é a medicina sagrada do sol à disposição do homem para que ele possa restaurar suas energias vitais, os seus princípios naturais de autocura e direcionar o seu organismo na direção correta da vida, que é a cura. E aí entra aquela máxima de Hipócrates: as tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, são as que curarão tuas doenças. As tuas forças naturais são as que curarão as tuas doenças. Mas quando é que elas são capazes de curar as nossas doenças? Sempre quando elas estão ativas. Porque chega um ponto que a coisa é tão feia, a pessoa maltrata tanto o próprio corpo, que as energias vitais, as forças naturais se desativam. Ela dá comandos inconscientes para o corpo, para que o corpo possa entrar em estado de ócio. E o corpo entra em estado de ócio.
tem várias células ociosas, vários átomos ociosos no nosso corpo. E esses são a origem das diferentes doenças. Se a simples visualização da flor da vida cura, eu diria que não. Não. Esse holograma que eu estou falando, esse holograma está no akasha, que é o útero da natureza. Ele fica depositado ali. E por meio de um terapeuta devidamente preparado e capacitado, se consegue inserir esse holograma no campo de um enfermo e ele fica fazendo ressonância no campo do enfermo. E ele vai tratando as diferentes patologias, desprendendo remédios, porque ele está interconectado com o cosmos, ele vai desprendendo remédios que vão sanando os diferentes desequilíbrios da pessoa, pouco a pouco. Nada é imediato, quer dizer, algumas coisas são rápidas demais até, para acreditar até mesmo. Eu já vi muitas vezes pessoas deitando uma maca para tratar com elementoterapia magnética e saindo dizendo, não, mas eu já estou curado. Isso já aconteceu. Eu falo assim, a gente é instrumentos, nós somos instrumentos de Deus, e a elementoterapia, o PBA, o biomagnetismo são ferramentas que nós dispomos para cuidar do bem mais precioso, né? Que é a vida. Exatamente. Então, esse holograma, ele tem o poder de ir tratando a pessoa suavemente, sutilmente, ao longo de uma vida. Sempre e quando ele permaneça ativo. Olha, Laura, eu dedico 4 horas do curso de elementoterapia magnética só para falar sobre o holograma da flor da vida. Que eu coisa maravilhosa. Uma microgota, não é nem uma gota, eu fracionei a gota para dar para vocês aqui nessa noite sobre o que é o holograma da flor da vida. Esse e aqui tem a Zéza aqui pedindo, a Zéza é biomagnetista, viu, Zéza? Segue lá a Magnétio, entra lá em cima, já depois você entra lá e segue a Carole, que tem as informações do curso. Isso, todas as informações sobre curso estão no nosso Instagram, da Magnétio. Tá? Sim. Tem o link na bio de todas as nossas redes sociais, vocês têm acesso ao cronograma de cursos, tudo isso. Tá? Então, como eu falava para vocês, eu dedico 4 horas para falar da flor da vida. E aqui eu estou falando em alguns minutos. Então, o que eu estou falando aqui? A essência. Assim, uma ligeira impressão sobre o que é a flor da vida. Porque esse holograma ele precisa ser trabalhado em campo apropriado. Ele não é um holograma que se insere do jeito comum dos hologramas. Ele, para ser inserido, a inteligência mestra do corpo da pessoa tem que dar permissão. E para permanecer ativo, existe uma série de princípios que eu ensino no curso, porque para fazer esse holograma ficar ativo no corpo, é necessário que a pessoa vibre com o caminho de regeneração humana que lhe levará de volta à fonte. Essa seria uma ferramenta não só de cura, para algumas pessoas, Laura, ele representa só a cura de algumas doenças. Sim. Mas para algumas pessoas ele representa uma ferramenta de auxílio para uma vida. O auxílio na saúde, sabe? O auxílio impreterível que a gente precisa na saúde. Uma conversão do caminho, né? Isso, exatamente. Então a gente... Uma mudança. Então, tem muito que se poderia falar sobre a flor da vida, sobre o holograma da flor da vida, mas eu não quero cansar vocês de nenhuma maneira. Então, eu vou deixar até aqui minhas palavras, se vocês quiserem perguntar, se vocês quiserem comentar alguma coisa. Nossa, mas está maravilhosa, Carole. E eu digo assim, essas terapias biomagnéticas e bioenergéticas, e é intencional, né? Uhum. É conhecimento e intencionalidade. Ah, não é assim, eu vou pegar o holograma da flor da vida e vou aplicar. Não. Quando a gente estuda bioenergia e parece assim, o corpo fala, com o método da cinesiologia, o corpo fala, o corpo berra, o corpo é fofoqueiro, ele conta tudo.
Ele conta tudinho, coisas que nem a gente sabe ou imagina que tem, o corpo conta, né? Porque a gente vem passando desde da gestação, recebendo downloads, né? Recebendo arquivos e arquivos corrompidos, que não serve hoje no nosso caminho, no nosso hardware, não consegue interagir, fazer intersecção com os nossos programas atuais, Exato. né? Ou até com o propósito que nós temos. Então, é conhecimento e intencionalidade, né? Para quem quiser aprender, né? Tem ali, entra ali em cima, segue a Magnetium lá, e tem as informações do curso de elementoterapia. Eu conheço, assim, muito en passant, Carole, e foi, assim, um aprendizado você me falar tudo isso. Porque a gente conhece tantas técnicas que acaba abrindo um leque, e hoje eu estudo mais ainda dentro da medicina, e tem tudo a ver. E as queixas que eu recebo nos meus atendimentos é exatamente essa essência que falta. É esse holograma que muitas vezes, e para definir aqui um holograma, para quem não sabe, é um feixe de luz, né? Uma frequência energética que entra no seu campo de informação e consegue interagir, né? Fazer mudanças, inclusive. Sim. E o holograma da Flor da Vida, especialmente, a gente deve esmerar para tê-lo em nosso campo, né? Que seja um terapeuta capacitado que o faça, e esmerar para tê-lo a vida inteira, porque ele nos dará a cura por meio do conhecimento. Aquilo que Jesus falava para os apóstolos dele: conhecei a verdade e a verdade vos fará livres. Tem tanta coisa sobre nós que a gente não conhece, que está na raiz do nosso adoecimento. E se a gente passasse a conhecer, a gente poderia se curar espontaneamente com os remédios desprendidos da Flor da Vida. Então, a Flor da Vida, quando está ativa no campo de uma pessoa, sabe o que ela faz? Ela incita a pessoa para que a pessoa possa se autoconhecer, para que a pessoa possa se auto-observar, para que a pessoa siga um caminho de amadurecimento pessoal. Porque às vezes a gente não é maduro. A gente atribui a culpa das coisas a Deus, ao vizinho, ao fulano, ao beltrano, ao ciclano. Ao destino, né? Sim, a pessoa diz assim: eu estou doente, mas eu não mereço isso, não mereço. Não é que a pessoa mereça ou não mereça, não é essa questão fazer juízo de valor sobre o que ela merece ou não merece passar. Mas se ela está passando por aquilo, tem uma razão de ser. E a falta de conhecimento, a ignosis, a ignorância, é um grande problema. Quando falta conhecimento sobre nós mesmos, a gente padece de diversos males e agrava esses males. Por exemplo, a pessoa tem uma intolerância a leite e ela não sabe que ela é intolerante a leite. O que ela faz? Bebe leite todo dia. E assim ela vai agravando, chega um ponto de inflamação do intestino tal, que ela desenvolve uma doença autoimune, ela desenvolve uma outra enfermidade e passa mal todos os dias e vive ruim. Daqui a pouco tem uma depressão, porque o intestino está ruim. E a pessoa está fazendo isso por pura ignorância. Ela não se conhece. Não se conhecer é o pior calcanhar de Aquiles que pode existir. Conhecer a si mesmo é a máxima acepção de sabedoria. E tomar decisões, né, Carole? Isso. Tomar decisões, porque eu atendo pessoas assim que precisa, se você vem aqui, se trata e continua no mesmo modus operandi, no mesmo consumo, porque são as escolhas do nosso alimento e também, né, tem a ver com a natureza, né? Você escolhe o alimento ali para nutrir as tuas células, para você se nutrir, e não só no prazer, né? Porque hoje a maioria das alimentações tem muito, sequestrou o nosso sabor, sequestrou o nosso paladar, Exato. né? E é bem difícil a pessoa abrir mão
de hábitos, né, de modus operandi em prol da saúde. Porque é fácil tomar um remedinho para minimizar os sintomas, mas buscar a causa, a gente precisa tratar o equilíbrio. Se a gente der equilíbrio e condição do nosso organismo, ele próprio se restabelece, né? Se eu dou condição, se eu mantenho o fluxo energético equilibrado, ele realmente, se tem força, tem por onde se restabelecer. Essa é a lei natural da vida, o corpo precisa fazer isso, ele foi criado para isso, para se restabelecer, porque a gente tira dele essa oportunidade, né? Tira do corpo a oportunidade. Amortecendo, que eu digo assim muitas vezes, eu tenho alguma coisa aqui, eu preciso ver o que esse problema está me trazendo, né? O que eu posso crescer, o que eu posso aprender com isso. É como uma dor, né? Se a dor está lá, o que tem de errado? Agora eu vou amorteço a dor, pronto, né? Eu já perco a causa, eu já vou tratar o efeito colateral desse medicamento. Né, que todo medicamento produz um efeito. Você simplesmente calar a dor, não abordar a causa, ela vai permutar, porque a causa latente ali vai produzir novas dores, seja naquele mesmo órgão, seja um outro órgão. Então é assim que funciona. Carole, minha linda, eu fiquei muito feliz de você estar aqui, sabe? Dizer de todo o coração aqui que eu sou muito grata, tá? Que eu te admiro um monte, que vamos aguardar esse livro. Tá e certo. Que vou ainda entrar no seu curso em breve. Maravilha. Que é mais uma ferramenta, tá? Agradecer ao pessoal que passou por aqui e você pode fazer as suas considerações finais e antes que derrubem a nossa live. Sim, só convidar para seguir o Instagram da Magnetium, para acompanhar a agenda de cursos. Tem curso presencial em São Paulo, em abril, na véspera do meu aniversário. Vai ser 21, 22, 23 de abril, presencial em São Paulo. Depois tem um curso online em maio, tá? Logo em seguida tem um curso online em maio. E tem o curso avançado que vai acontecer em junho e julho. Final de junho e início de julho, um curso primoroso que só pode fazer quem fez o básico, tá? Então, convidar para esses cursos, dizer que foi uma grande honra aqui participar no seu canal dessa live, agradecer o seu convite. E é isso, estou à disposição. É sempre com muito carinho que a gente fala do conhecimento. Gratidão. Boa noite. Gratidão mesmo. Deus abençoe, tá? Fica com Deus. Você também. Agradecer a vocês que passaram por aqui. A live vai ficar gravada, tá? Para quem pegou aqui o bonde andando, volta lá e assista desde o começo, porque vale a pena. E agradecer a todo mundo que ouviu. Beijo no coração.